Bom, boa tarde a todos. Bom, tá, tudo bem. Começando pela definição do debate, tá? Aqui esse debate ele presume que dentro do status quo já tenha acontecido essa reversão dessa política externa de neutralidade. Aqui a gente está falando do Jair Bolsonaro fazendo declarações contra a Venezuela, a gente está falando a questão da imigração que acontece no norte do país. Tudo isso são posições que são tomadas por pessoas que a gente não necessariamente acredita que a gente deve confiar nelas ou que elas são as pessoas mais capacitadas para tomar decisões que são do alto interesse do país. Mas além disso, esse debate ele se estende ao corpo diplomático tomando decisões, participando de acordos que podem ser posições mais contundentes em relação a questões que acontecem e afetam o Brasil ou a América Latina de maneira geral, tá? Fazendo primeiramente um enquadramento sobre esse debate, sobre o nosso ponto de por que a gente acha que é importante que, na verdade, o Brasil tome essa posição de neutralidade. A gente acredita que é importante que o Brasil tenha a capacidade de assumir uma posição equidistante em relação à América Latina, de modo a se inserir e ter a capacidade de ser efetivamente uma potência regional dentro dessa região e dentro da América, dentro do resto do mundo de maneira geral, que demanda estabilidade. Isso é possível fazendo uma decisão de neutralidade em relação a isso. Tanto porque a América Latina, primeiramente, é um ambiente extremamente conflituoso, ou seja, existem muitos conflitos que afetam direto ou indiretamente o Brasil e seus parceiros econômicos aqui, e que ele teria que resolver, que não necessariamente ele vai resolver da melhor forma possível, mas porque também o resto do mundo espera uma estabilidade, uma previsibilidade da política de decisão, caso ele queira fazer investimentos diretos estrangeiros aqui, ou caso o Brasil queira participar de decisões que podem ser afetadas por essa instabilidade que a política diplomática não neutra pode acarretar. Primeiramente, falando sobre a relação do Brasil com a América Latina, de maneira geral, tá? A grande questão é que a América Latina é um ambiente institucional bastante conturbado. A gente está falando aqui de várias guinadas ditatoriais, várias retomadas diplomáticas, uma cultura democrática não tão bem consolidada, ou seja, vários países que estão continuamente passando por um processo de instabilidade, democracias iliberais, instituições iliberais surgindo, desconfianças do voto. A gente está falando do próprio Brasil aqui, duvidando de suas urnas eletrônicas. Então, as instituições pertencentes a essa realidade costumam gerar mais problemas. A estrutura política da América Latina, ela tende a instabilidade, ela tende a promover mais conflito do que a média, de modo que as decisões que são tomadas frequentemente, elas têm que acontecer de uma maneira maior. O Brasil tem que tomar várias decisões que muitas vezes são decisões difíceis, que prejudicam suas relações econômicas e que causam conflitos geopolíticos, econômicos, entre um país e outro que o Brasil pode tentar se inserir. Então, o primeiro ponto em relação a isso é que a gente arruma conflitos que afetam a nossa capacidade de ser efetivamente uma potência econômica dentro da região. Quando a gente vai lá e a gente toma uma decisão preferindo o país A, Venezuela, em relação a um determinado país B, o que acontece é que a gente efetivamente se queima com o país B, ou a gente efetivamente se queima com a Venezuela. Então, a grande questão aqui é que a gente acaba arrumando mais conflitos do que a gente devia. Mas, além disso, essa medida ela efetivamente divide a região. Na medida em que a gente toma uma decisão de um lado ou de outro, ele prejudica o outro lado e diminui suas relações com o outro lado. Qual é a grande questão aqui, tá? É que a gente acredita que é muito importante que o Brasil seja, com esse comportamento de neutralidade, ele seja um balizador que permita a coesão do bloco econômico da América Latina, especialmente porque é do seu próprio interesse. Quando a gente fala da relação do Brasil com a América Latina, a gente precisa entender que a exportação dos produtos que são feitos pelo Brasil são de alto valor agregado exclusivamente para a América Latina. Ou seja, a gente fomenta a nossa indústria, a gente gera empregos e a gente fomenta a capacitação dos nossos profissionais aqui na medida em que a gente permita que o Brasil tenha essa relação. Quando a gente faz o Brasil tomar determinadas decisões que podem provocar cisões entre determinados países ou entre as relações e o Brasil com um determinado país, a gente efetivamente perde essa capacidade ou pelo menos ela é afetada. Ponto de informação, a primeira oposição, por favor. Tá. Vocês falam que essa cultura democrática fragilizada na América Latina vai trazer danos ao Brasil especificamente. Vocês percebem que num contexto em que você não age assim, essa instabilidade, ela perpassa para o Brasil também, ela tem danos claros às próprias instituições brasileiras e vocês precisam lidar com isso? Obrigado. Você está falando que essas instituições, elas necessariamente causam um dano direto ao Brasil, mas eu não acredito necessariamente nisso. Apesar da Venezuela ter todos os seus problemas que ela tem, ainda assim a gente vai lá e exporta os produtos dela. Apesar de determinados países terem os seus problemas, eles não têm esse efeito tão direto quando você está falando. Agora, se eu tomo uma posição em relação a esses assuntos, essas questões, eu tento adquirir essa posição de proeminência, eu necessariamente me queimo muito mais. Além do mais, quando o Brasil tem uma grande capacidade maior de tomar essas decisões mais neutras, inclusive porque ele é a potência econômica dentro dessa região. Então, ele tende a ser menos afetado, ele consegue resolver com mais capacidade essas questões, de modo a tolerar um pouco mais eventuais problemas que possam surgir. O segundo ponto que eu trago aqui é sobre previsibilidade e a estabilidade da política externa.
externa, ela é absolutamente importante, e quando a gente não tem esse componente da estabilidade, isso prejudica as nossas relações, não somente com a América Latina, com os conflitos que podem surgir a partir daí, mas com o resto do mundo. Aqui a gente precisa entender que o Brasil é um país pobre, a gente precisa entrar, a gente precisa fazer acordos comerciais com os vários países, a gente precisa de investimento direto estrangeiro, e tudo isso depende da nossa capacidade de ser o mais estável possível. Isso não é possível quando a gente tem decisões diplomáticas sendo necessariamente feitas por outras pessoas e sem necessariamente ter esse componente da estabilidade de longo prazo. Aqui a gente está falando, e esse debate ele se passa num contexto em que as decisões diplomáticas, elas estão majoritariamente, essa reversão da neutralidade, ela acontece por uma narrativa abraçada pelo Jair Bolsonaro contra a Venezuela ou qualquer coisa do tipo, e que simplesmente é fruto da sua ideologia, o que me garante necessariamente que essa narrativa vai cumprir aos propósitos e interesses da nação. Não necessariamente isso é provado. Mas, além disso, as nossas próprias instituições, elas são fracas, e ainda que atendam um determinado auto-interesse no curto prazo, a gente está ferindo esse auto-interesse da estabilidade e previsibilidade de longo prazo, do qual a gente depende para alcançar nossos objetivos. E aqui a gente está falando tanto de, por exemplo, investimento direto externo, ou seja, essa capacidade de previsibilidade garante a possibilidade de investidores colocarem o dinheiro deles aqui no Brasil, mas, além disso, da nossa capacidade de agregar e entrar em acordos comerciais com o resto do mundo, com países que a gente pode ter queimado dentro dessa tomada de decisão, de se posicionar ou de ajudar, de tomar uma determinada posição contundente dentro da nossa realidade. Ou seja, digamos que a gente toma uma posição contrária à Venezuela, e a gente quer participar de um acordo comercial do qual a Venezuela faz parte. Quando a gente toma essa decisão, a gente necessariamente se queima de potenciais eventos que poderiam nos beneficiar economicamente. A grande questão aqui, a nossa métrica que a gente coloca, é que o Brasil, apesar dele ser uma potência regional e a gente acreditar que essa proeminência dele seja relevante, ela só é possível quando a gente combina de maneira equidistante essa proeminência na América Latina de maneira neutra com a previsibilidade necessária que o resto do mundo demanda, cada vez mais em um contexto de interdependência. Inclusive, essa interdependência que está acontecendo a partir da globalização e dessas relações comerciais cada vez mais realizadas de maneira interdependente, o que acontece é que quando a gente toma decisões que são contundentes em relação a um lado, contundentes em relação ao outro, a gente perde essa capacidade de se inserir dentro dessa teia, gerando os benefícios que a gente acredita que são importantes para o Brasil. A gente precisa tomar uma posição neutra para conseguir balizar os nossos interesses e as nossas necessidades econômicas e humanas. Por conta disso, muito orgulho em propor. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Antes de dar início ao debate em oposições, queria só relembrar que o debate está a ser gravado. Se alguém tiver alguma questão com isso ou quiser, portanto, que a gravação não seja feita durante o vosso discurso em específico, ou inclusive tu, Eduardo, também poderá indicá-lo. Eu sei que algumas pessoas têm problemas com a gravação e, portanto, se isto for de facto uma questão para vocês, por favor, indiquem. O resto, João Lucas, quando quiseres. Sou ouvido? Creio que sim, né? Acendeu minha janelinha aqui. Oh. Quiseres. Mesa. O primeiro governo tenta vender um cenário de que a gente necessariamente vai colher os benefícios por meio de uma gestão passiva de diplomacia e que só as partes boas vão afetar o Brasil, né? Não as ruins. O fato é que de ambos os lados você se compromete de alguma forma e você traça objetivos claros para serem atingidos por meio de uma das duas soluções. E é por isso que, de início, eu quero explicar para vocês por que o Brasil abandonou essa estratégia, em primeiro lugar, de adotar uma política externa de neutralidade, quais os objetivos que ele tinha quando adotava esse tipo de política e como que, ao mudar essa forma de gerir a política externa, ele tem mais chances de alcançar esses objetivos que ele mesmo traçou para o desenvolvimento do país. Primeiro, pessoal, essa política de neutralidade ela foi especialmente reforçada, ela já vinha de antes, mas foi especialmente reforçada e projetada internacionalmente. O Brasil passou a ser identificado como um país neutro, né? O anão diplomático, na época do governo Lula e Dilma. E ele não colheu qualquer fruto dessa neutralidade internacional com base nas diretrizes que ele buscou. Tinha objetivos claros no Conselho de Segurança da ONU e na Assembleia Geral, como, por exemplo, ocupar uma das cadeiras fixas do Conselho de Segurança, algo que ele não atingiu, uma representatividade maior e maior influência na Assembleia Geral, que também não foi alcançado, e ele também não se beneficiou de acordos comerciais relevantes, mesmo com papel ativo em missões humanitárias, engajamentos e atividades da ONU, como, por exemplo, a atuação das tropas militares do Brasil no Haiti, como uma missão humanitária de paz. Isso não deu certo de forma nenhuma, justamente porque os países olhavam para o Brasil e viam nesse aspecto de neutralidade uma quase ausência de comprometimento com esses países específicos. E aí eu cito aqui o termo específico que o primeiro governo trouxe, que é previsibilidade. Bom, se o mundo espera uma previsibilidade
do Brasil, a neutralidade não dá previsibilidade qualquer, porque os países eles não vão confiar nunca 100% em você. Você vai perder as melhores oportunidades de acordo, e é aqui que eu entro para provar como é que a gente de fato consegue colher esses frutos que são buscados pelo Brasil, porque a gente vai aproveitar a tendência crescente de polarização. Aqui a gente não vai fugir disso, a gente reconhece que de fato o mundo está numa tendência crescente, e com essa tendência de polarização cada vez maior, o Brasil tem a chance do que eu chamo de comprar na baixa, certo? Porque quando você fica no meio termo, você perde dos dois lados por conta dessa falta de previsibilidade que eu acabei de mencionar. É muito mais a relação dos países uma relação de confiança. E ele precisa de comprometimento não só naquela área específica que ele está negociando, mas também com diversas outras pautas geopolíticas, porque ele entende que quanto mais as relações forem avançando em outras áreas, mais concessões ele vai conseguir fazer para você, porque ele entende que aquilo faz parte, vocês compartilham dos mesmos objetivos internacionais. A neutralidade ela acaba perdendo as janelas de oportunidade advindas dessas relações mais diretas, que dependem de posicionamentos, especialmente se a gente analisa os blocos do qual o Brasil faz parte. Os BRICS, pessoal, eles cobram, os países que fazem parte dos BRICS, do qual o Brasil também compõe, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles cobram posicionamentos frequentes porque eles estão sempre envolvidos em questões sensíveis. A gente tem que analisar esse contexto no qual o Brasil está inserido. E firmar valores para com esses países, por exemplo, faria com que o Brasil passasse dessa gestão passiva e começasse a assumir papéis de liderança. Sair da posição de cliente para aí sim assumir o posto de negociador que ele sempre almejou buscar. E ele tem algumas chaves na mão que ele pode utilizar como mecanismos de barganha, não só para aproveitar melhor as oportunidades que ele tem enquanto país, mas também para capitalizar em cima dos países mais próximos dele e que formam alguns organismos internacionais do qual o Brasil faz parte, não só localmente, mas principalmente regionalmente, quando a gente fala de América Latina. Primeiro são as commodities. As commodities, elas se beneficiam diretamente de um posicionamento mais coletivo. A gente viu recentemente o Brasil ter diversos problemas de fornecimento porque ele não conseguia se comprometer ao ponto de determinados países para firmar parcerias específicas com as commodities. Você tem uma barganha, por exemplo, baseada na escassez, já que muitos países dependem disso para o seu desenvolvimento, especialmente os países mais ricos, do qual o Brasil pode extrair boa troca de valor com uma parceria mais estratégica, visando colaboração em outras partes, e também extrair vantagens a partir da exclusividade, comprometendo para que, de fato, uma vez que o cenário comece a se formar, o Brasil escolha muito bem essas parcerias e, uma vez consolidado esse cenário de polarização, que é praticamente inevitável no médio prazo, você assuma uma posição ao lado dos blocos que, de fato, estão gerando algum valor para a humanidade, porque uma vez consolidados, é muito mais difícil de você entrar e essa janela de oportunidade vai se fechar. E, além disso, o poder de barganha. Ainda que o Brasil não tenha postura de liderança ou não possa ter uma postura de liderança direta com esses países mais poderosos, Estados Unidos, China principalmente, existe uma relação do Brasil com os demais países ao seu redor. Primeiro a gente analisa no Mercosul, o Brasil claramente tem uma discrepância econômica e política muito alta em relação aos demais países, e ele não exerce a liderança que poderia sobre o Mercosul, não exerce as oportunidades que o Mercosul poderia alcançar internacionalmente. O bloco foi criado inspirado, claro, nos grandes blocos como a União Europeia, mas com o objetivo de fortalecer muito o comércio, não só internamente na região, mas principalmente do Mercosul com demais blocos ao redor do mundo. Internamente, o Brasil até consegue assumir esse papel de liderança, mas pelo fato dele não aceitar se comprometer, ele ter medo, e aqui a gente reconhece, altos riscos vão ser tomados, mas também você precisa maximizar os retornos. Esse medo fez com que ele não exercesse esse poder de liderança do Mercosul para os demais países. Mas, principalmente, você tem uma oportunidade muito grande na própria América Latina, que representa uma parcela relevante do comércio exterior. Além desse alto potencial de commodities que eu já falei, você tem países, por exemplo, no próprio bloco, se a gente fosse juntar com a América Central, por exemplo, o próprio Panamá, que representa um volume muito alto do comércio exterior marítimo, outras oportunidades como o próprio México, que acaba negociando de forma independente com os Estados Unidos, aproveitando alguns acordos comerciais do qual o Brasil não consegue fazer parte, porque ele não toma uma postura ativa na negociação desses países e não consegue, de fato, mostrar para o mundo que ele agora está disposto a não só se posicionar per si, mas também influenciar os países dos quais ele tem proximidade geográfica ou política, para que eles também tomem determinadas decisões. E a partir desse momento, o Brasil se posiciona como player mais forte, ele recebe mais atenção internacional dos outros players maiores que permitem essa negociação, e ele passa a ser reconhecido como um influenciador de fato. E os países, sabendo que, a partir de determinados acordos envolvidos com o Brasil e com os blocos do qual o Brasil faz parte, eles vão poder esperar posicionamentos consequentes por conta do comprometimento mais ativo que o Brasil... Já passou de 6 minutos, desculpa. Por conta do posicionamento mais ativo que o Brasil exerce em relação
a outros países, eles de fato vão fazer melhores propostas, porque agora sim atingiu-se a estabilidade que o próprio primeiro governo reconhece, que é o ponto principal para você conseguir melhores oportunidades, e você tem a chance de, junto com esses blocos maiores, construir as futuras lideranças que vão emergir a partir do cenário geopolítico atual. Por isso, muito orgulho em propor. Obrigado, João Lucas. Para concluir o caso do primeiro governo, Rafael, quando quiseres. Beleza. Vocês me ouvem bem, pessoal? E pode confirmar no chat só antes de eu começar? Sim, obrigado, Zélia. 5, 4, 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Queria começar parabenizando todos pelo excelente debate, agradecendo a mesa que nos recebe. E o que a gente propõe no primeiro governo é justamente mostrar que o Brasil tem muito mais a perder do que ganhar a partir do momento que ele se posiciona. A gente precisa tomar 3 goles de humildade, entender o nosso papel na política econômica global, entender o que é melhor para o nosso povo, como que a gente se posiciona, entendendo a nossa realidade de desigualdade interna e como que a métrica econômica, como que o desenvolvimentismo e até mesmo buscar algum tipo de protagonismo econômico pode ser uma excelente salvação para o nosso povo. O que a gente acredita é que sim, a neutralidade trouxe bastante ganhos, por mais que o líder da oposição negue isso. A lógica é que a zona econômica de livre comércio com a União Europeia, o próprio surgimento do Mercosul, advém de uma lógica de possibilidade de negação de uma posição extremamente ferrenha ou alguma posição extremamente que seja extremamente clara contra determinados líderes ou ideologias, por exemplo, mas sim uma ideia de que a gente está flexível e disponível para fazer negócios com mais de um país, independentemente daquilo que o nosso líder atual acredita, independentemente de quem está sentando no Itamaraty naquele momento. A neutralidade é um comprometimento com o próprio equilíbrio, é um comprometimento com a neutralidade, e é por isso que a gente tem bastante estabilidade. Não é como se os países não fossem confiar no país que é neutro, como o deputado que me antecedeu fala, porque não sabe muito bem, né, o que ele está pensando. A lógica aqui é que esse comprometimento com a neutralidade, quando se sabe que o Brasil é um país que vai se manter neutro, se torna muito mais atrativo, se torna muito mais fácil compor alianças, se torna muito mais fácil compor blocos econômicos, porque se tem a clareza que em algum potencial conflito muito grande, que ainda não existe, por exemplo, ou conflitos existentes, o Brasil ele vai se manter como um aliado. O Brasil ele não vai, por exemplo, fugir, não vai trocar de bloco, por exemplo, não vai, de certa forma, negar aquele acordo. Isso é extremamente importante. Mais do que isso, porque a neutralidade ela tem mais estabilidade, já, dado que estabilidade foi considerado um ponto muito importante nesse debate. O posicionamento, mesmo que ferrenho, né, o que é chamado de comprar na baixa, de se aproveitar dessa polarização do mundo, mesmo que a gente consiga um ganho de curto prazo, ele é extremamente volátil. Essas ideologias elas mudam com bastante frequência, os grandes líderes mudam com uma frequência bastante rápida, as demandas da população mudam na mesma velocidade. Um grande exemplo disso é a lógica do Mais Médicos. Até 5 anos atrás era uma grande solução. Hoje em dia o Mais Médicos, por exemplo, já foi sucateado, por exemplo. A lógica aqui é que esses acordos baseados em posicionamentos, eles têm uma durabilidade muito mais curta. Por mais que tu consiga identificar outros países que têm, por exemplo, que processo de formação semelhante ou demandas populacionais semelhantes, ainda assim, ao longo do tempo isso vai se corroendo e é muito menos estável, muito menos perene do que a lógica de neutralidade. É muito importante que o Brasil tenha essa estabilidade, previsibilidade, por exemplo, por conta da sua necessidade necessidade de investimento, né? Necessidade de grandes parceiros para o Brasil tomar um maior protagonismo futuramente, tanto de investimento direto externo quanto de compor acordos, né? Para não ficar de fora desses grandes acordos. A gente acredita que tem muito mais a perder do que a ganhar quando a gente faz parte desses grupos. Exatamente, quando a gente se posiciona muito ferrenhamente. Por quê? Por mais que é tratado de que se a gente se posicionar ferrenhamente, a gente tem mais chances de ser um grande fornecedor, ainda assim, o problema é que o que o Brasil vende, principalmente quando a gente olha para fora, né, para transoceânicos e tal, é basicamente commodities, o que gera grande parte da nossa receita em transações econômicas de larga escala. O grande problema é que commodities são altamente substituíveis, ou seja, isso vem da própria definição de commodity, ou seja, mesmo se o Brasil se posicionar mais, ainda assim é muito fácil que esses outros países que antes já tinham um mercado consumidor do Brasil muito forte, agora eles passem a comprar de outros países, porque é muito simples. Existem diversos países que conseguem plantar o soja, por exemplo, existem diversos países que conseguem vender carne. O maior exemplo disso é o que aconteceu frequentemente, quando, por exemplo, recentemente a gente teve atritos com a China simplesmente limitou o investimento no Brasil. Por quê? Porque a sua população vai comer menos carne? Não, porque é muito fácil encontrar outro comprador de carne. Enquanto que a neutralidade, o que ela gera, é simplesmente que o Brasil seja um potencial ativo de trocas econômicas para absolutamente o mercado consumidor muito mais amplo. E a gente depende disso, porque a gente não vende iPad nem peça mecatrônica, a gente vende volume, a gente vende muita quantidade de insumos para a maior quantidade de clientes possíveis. E é assim que a gente consegue garantir um maior desenvolvimento, pelo menos que a gente consiga ter mais receita corrente. Eu vou aceitar o ponto da segunda posição.
Meu Deus, quantos Há uma pontos? confusão na primeira metade desse debate sobre uma política externa independente, uma política externa neutra. É o que tem acontecido aqui. A primeira oposição falha bastante ao caracterizar o Lula como um caso de governo desse debate. Eu quero que se engaje com o mundo real, onde o Mercosul só existe porque, de fato, a postura adotada geopolítica não foi neutra, mas se contrária em muitos momentos aos Estados Unidos. Beleza, mas o que a gente acredita como governo é que mesmo que talvez o Lula ele não tenha sido de forma neutra, que o Lula seja de fato mais intervencionista, digamos assim, no que diz respeito a políticas externas e a implementação das suas ideologias, a gente acredita que existia naquele momento um gap, uma oportunidade muito grande de ser neutro e a neutralidade traria ganhos muito maiores. Mesmo se o Mercosul per si ele existisse por conta de algum tipo de comprometimento ideológico muito forte, que seja basicamente um posicionamento, ainda assim existiram diversos outros momentos e diversos outros acordos que dependem muito mais dessa neutralidade. A neutralidade ela gera não só um protagonismo na América Latina, como já foi mostrado pelo Fabris, como, por exemplo, na América Latina, é uma característica da nossa região e do nosso processo de formação justamente a diversidade, grandes dificuldades, a gente passou por processos de colonialismos diferentes, a gente tem, enfim, nosso solo é muito diferente, inclusive línguas diferentes dentro do mesmo terreno. A lógica aqui é que essa mera diversidade, esse chamado por posicionamento no Brasil em um cenário de extrema polarização, como a própria oposição nos mostra, faz com que o país fique sambando, fique precisando se posicionar de tal forma, e justamente pela volatilidade disso, vai ter que depois pular para outro barco e pular para outro barco. O que isso faz necessariamente prejudicar muito a nossa capacidade e isso mina o quanto que o Brasil se torna atrativo para investimento. Mas mais do que isso, nosso último ponto, que o Fabrício também toca, é o ponto de que a gente não tem clareza nenhuma de que o Brasil vai conseguir tomar as decisões mais corretas. Isso é muito importante nesse debate. Quando a gente olha para como as decisões são tomadas, por mais que elas sejam ultra interessadas no que é melhor para o Brasil e no que é melhor para a nossa população, ainda assim, as informações disponíveis elas são de forma imperfeita, digamos assim. A gente não consegue ter clareza de a forma que a gente está se posicionando é ótima, que a forma que a gente está se posicionando é a que vai trazer mais benefício, por mais que seja uma intenção no melhor cenário, do tipo, quem está lá no Itamaraty, os diplomatas, eles estão observando o que é melhor para o país, ainda assim tem um risco muito grande atrelado a isso, da gente não necessariamente fazer o que não é justo, que é também muitas vezes muito provável, mas a gente errar feio, do tipo, a gente fazer algum tipo de posicionamento que pode causar muitos danos para o Brasil no longo prazo, algum tipo de posicionamento que, por exemplo, pode limitar nossa capacidade de investimento interno. Isso aconteceu, por exemplo, quando a gente tem um líder populista, que ele é chegado lá por grande parte da população, né, grande parte dos votos, e simplesmente por algum tipo de ideologia própria, de ser mais atrelado a Israel do que outras áreas, enfim, ele ataca outras partes do globo, ou ele tem algum tipo de política externa que é meramente opinativa, não necessariamente é da melhor forma possível. Isso é um risco muito grande para o Brasil, isso é um risco muito grande para países da América Latina no geral, justamente por uma característica da nossa política de ser bastante personalista, uma característica de extremo populismo, por exemplo. Essas pessoas, quando chegam lá e quando o Brasil não é comprometido com a neutralidade, elas podem e vão minar muito como o país é visto. E é muito difícil de ressuscitar essa imagem depois, essa imagem fica manchada e prejudica muito o nosso país. A gente tem que ter humildade e desenvolver o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Por concluir o debate em primeiras casas, Franco. Todos me escutam bem? Só testando. Todos me escutam bem? Ok. Vou iniciar em alguns instantes. Só pedir por gentileza para evitarem spam no chat, tá? Porque eu vou estar olhando para ver exclusivamente os posts. Iniciando em 3, 2, 1. Mesa, antes de qualquer coisa, 2 disclaimers nesse discurso. Primeiro, o final e o sobreimpacto do caso do primeiro governo sobre essa lógica de populistas e coisas nesse sentido, ele é praticamente simétrico e eles precisariam mostrar, ainda que marginalmente, por que isso é tão mais significativo assim no nosso lado. Veja que mesmo adotando uma lógica de neutralidade, é possível que esses líderes personalistas, ainda mesmo fazendo a lógica de neutralidade, adotem determinadas perspectivas que sejam mais vantajosas especificamente para o seu governo. Mesa, a gente não pode confundir aqui que ser neutro não é simplesmente não fazer alianças mais especificamente com ninguém ou focar mais especificamente num grupo específico de países. Você sair de neutralidade é você ativamente intervir em conflitos e se
se manifestar de forma mais ativa sobre questões importantes na geopolítica mundial. Então veja que essa perspectiva desse impacto que eles tentam trazer para a gente pode existir nos dois mundos, e o segundo governo vai ter que mostrar por que é tão significativamente mais relevante no nosso caso. Mas o segundo disclaimer que a gente tem que fazer, e isso eu já vou adiantando, que se a segunda oposição tentar atacar a gente, eles vão estar esfaqueando e vão quartar automaticamente, é de que não, o Lula não era uma representação de um governo que não fosse neutro, tanto é que esse debate político no Brasil sobre essa suposta neutralidade ou não, ele só vem a partir do governo Bolsonaro, que rompe com o histórico que vinha dos governos do PT e até mesmo com o próprio governo Temer, que seguiam essa lógica de neutralidade. E, por favor, parem de fazer spam, tipo, ridículo. E o que a gente acaba vendo é que, por mais que, por exemplo, Lula especificamente tivesse acordos com Cuba, ou dentro da lógica de Mercosul mais voltado à esquerda, isso não significa que ele tivesse uma postura ativa de intervenção em conflitos ou uma manifestação ativa para tentar se posicionar de uma forma mais imperativa numa esfera global. Veja mesmo que quando a gente fala, e aqui agora eu começo a entrar propriamente no nosso case de por que a gente precisa sair da neutralidade, a gente está falando sobre a criação de uma narrativa a nível global de repúdio a um determinado núcleo duro de valores que você defende enquanto nação, e a gente até entende e concede que sim, esses valores podem mudar ao longo do tempo a partir de mudanças de determinados governos. A gente vê, por exemplo, como o próprio Estados Unidos, com a mudança de Trump e Biden, tiveram isso, mas o que a gente acredita é que, por exemplo, o Brasil precisa se impor, repudiando, por exemplo, questões ditatoriais, autoritárias, que rompam, por exemplo, com a lógica de defesa da propriedade privada, que é tão importante, constitucionalmente garantida para o Brasil, e, por exemplo, quando na América Latina surge um governo que vá contra isso, como é o caso do venezuelano, a gente possa ter uma população mais vigilante a essa perspectiva, e eu vou mecanizar mostrando como que no nosso mundo você tem mais incentivos para que a população a própria população brasileira seja mais vigilante a isso, mas mais do que isso, até lógica de garantias individuais. Mas antes de fechar esse meu case, que é basicamente mostrar como que você cria um grande nacionalismo e que consegue girar a roda econômica e a roda geopolítica brasileira, algumas respostinhas ao caso do primeiro governo. O Tava, ele fala aqui sobre a lógica de que as commodities brasileiras, elas são muito simples e coisas assim. Veja mesmo que mesmo no governo Bolsonaro, que é o pior cenário aqui para o caso de oposição, porque a gente está falando de um cara que é muito extremo e que muito provavelmente não deve se reeleger e que muito provavelmente também não deve ser a máxima do que uma política externa que não seja de neutralidade sempre seja. Vejam que o Bolsonaro é especificamente o pior cenário, mas mesmo no caso dele, a realidade é que o Brasil nunca negociou tanto com a China. A nossa balança comercial hoje de exportação de commodities, ela chega a quase 40% só vendendo soja para a China, e o que acaba acontecendo é que mesmo que a China, por exemplo, tente minimamente se posicionar contra determinadas coisas do Brasil, você acaba tendo uma afirmação de que o Brasil é sim importante, porque a gente está falando de um país que não só tem uma pujança econômica de ser uma das 10 maiores economias do mundo, mas que mais do que isso é o maior ou segundo maior produtor dessas commodities. Não dá para você tirar o Brasil. E o que a gente acredita é que por ter esse papel de imprescindibilidade a nível global, não só por essa perspectiva, mas também por ter, por exemplo, a floresta amazônica, que vai ser objeto de disputa de forma cada vez mais próxima, a gente acredita que é importante que o Brasil tenha essa perspectiva. Mas mais do que isso mesmo, veja que aquela lógica de instabilidade que vem lá no caso do primeiro governo, ela por si só é problemática. Quando você tem instabilidade, por exemplo, na nossa região, e eu posso citar o caso da Venezuela, mas isso vale para qualquer outro país, e constantemente eles já citam e caracterizam como na América Latina isso é problemático, você tem três problemas basicamente. Você tem, por exemplo, crise de refugiados, a gente vê os venezuelanos chegando no Brasil, isso gera impactos na nossa economia, no nosso tráfico fronteiriço, isso é extremamente danoso, a gente espera poder se antecipar para corrigir esses problemas, e com o refúgio, por exemplo, de questões climáticas, isso fica cada vez mais significativo. Veja que com a destruição, por exemplo, da Amazônia, a tendência é que muitas daquelas regiões sejam cada vez mais inabitáveis, a tendência é que até 2040, 2050, grande parte da população tenha que descer para cá, e isso nos países que estão acima da linha do Equador, na América do Sul, é muito significativo, mas mais do que isso, impacta também na forma como o resto do mundo visualiza o Mercosul e na própria viabilidade de acordos do Mercosul em relação ao resto do mundo, e o Brasil, enquanto player dominante nisso, tem esse papel, esse poder-dever de agir, mas mais do que isso, o próprio fluxo de capitais, o desenvolvimento de capacidade de importação e exportação e desenvolvimento macroeconômico bilateral com esses países, ele é prejudicado quando você tem um governo que está fazendo merda. E a gente acredita que o povo brasileiro e o Brasil, eles não só saem beneficiados, isso cumpre com a métrica principal do debate, mas mais do que isso, beneficiam aquele país também. E o que a gente acredita, e esse é o nosso caso central, é toda essa lógica de uma formação de identidade nacional. Quando você adota esse mecanismo de posicionamento
pensamento, você quebra, rompe com aquela lógica de complexo de vira-lata, você passa a tentar impor um determinado protagonismo, que ainda que não exista nesse exato momento, você passa a demonstrar ao imaginário do seu povo de que existe um núcleo duro de determinados valores que aquela nação, de forma unida, está determinada a qualquer custo a fazer. Mas antes de continuar, segundo o governo, ponto. Franco, vocês pintam o cenário que o Brasil não ganhava literalmente nada com neutralidade. O Brasil tinha altos cargos, por exemplo, na OMS, que ele ganhava basicamente por essa postura respeitável, e ele tinha um certo poder na capacidade de negociação. Engajem com isso. Continuando no meu caso, e no final dele eu vou mostrar como a gente consegue isso de forma, inclusive, mais perene do que vocês. O que a gente consegue consolidar no mundo como um todo é de que existe algo que é feito e defendido aqui, que muitas vezes pode sim ser melhor ou superior a determinadas coisas, tipo valores de questões ditatoriais, defesa da propriedade privada, etc., que ocorrem em outros lugares do mundo. E o que a gente acaba criando é uma vigilância e perpassando o nosso debate público para que as pessoas vejam cada vez mais que elas devem estar dispostas a fazer sacrifícios pela nação de forma semelhante, por exemplo, ao que aconteceu na Alemanha pós-Hitler, que estava devastada economicamente, mas mais do que isso, a própria Rússia, China e Estados Unidos, mas mais especialmente a Rússia, que sofre com graves embargos, mas mesmo assim consegue se manter um player economicamente e politicamente relevante, exatamente porque a população passa a perceber e passa a se unir em torno de determinados valores, percebendo que no resto do mundo, caso exista uma ameaça, aquela nação, por meio de um projeto de nacional desenvolvimentismo estratégico, estará pronta para combater aquilo. Mas mais do que isso, quando você faz isso, é mais plausível que você consiga mitigar os problemas de transmissão de um personalismo, de um Lula para de um Bolsonaro, porque o debate público passa a perceber que a gente precisa colher esses frutos ao longo prazo, enquanto na neutralidade você cria um mecanismo que incentiva a alienação da população. Obrigado, Franco. Obrigado. Obrigado pelo debate em primeiras casas. Só uma questão muito rápida. Os oradores fazem um pedido explícito para, portanto, não introduzirem determinado tipo de mensagens naquilo que é o chat de sala de Zoom. Por favor, respeitem os pedidos dos oradores, especialmente quando as ditas mensagens são com conteúdo que não acrescenta absolutamente nada para o debate e, portanto, eu peço-vos, por favor, que tenham algum cuidado com isso. De resto, para dar início ao debate em segundas casas, vamos dar boas-vindas à Júlia. Júlia, quando quiseres. Vocês me ouvem? Alô? Alô? Sim. Alô? Ok. Se vocês puderem também não spamar o chat, eu agradeço. Não que eu vou ficar vendo, mas não spam. É mais difícil de achar o apoio na hora. Ok, 1, 2, meia, já. Nesse debate, a gente não está necessariamente cortando a possibilidade de relação externa e até mesmo, digamos assim, algum tipo de envolvimento que o Brasil vai ter dentro das relações internacionais. Note mesmo como o debate é sobre intervenção no cenário de conflitos econômicos e políticos, ou seja, um cenário em que a gente acredita que esse tipo de discursividade já foi para uma escalada, por exemplo, de violência, uma escalada, por exemplo, de sancionamento ou coisas do tipo. E não absolutamente sobre todas as pautas. Então, se o Brasil, por exemplo, é um país que historicamente, sei lá, tem um protagonismo dentro do processo de vacinação, porque o SUS é muito foda, a gente vai ter a possibilidade, sim, de o Brasil ainda ser em algum nível reconhecido por isso. Não é uma anulação total da identidade nacional frente às pautas internacionalmente colocadas, mas sim um posicionamento estratégico a partir do momento em que existe um impasse dentro da lógica global. Além disso, o cenário do governo ainda existe a possibilidade de a gente exercer o soft power de algumas maneiras. Como os próprios meninos falaram, o Brasil ele exerce uma lógica de protagonismo dentro da perspectiva regional, então até mesmo assim, a criação dessas zonas de livre comércio, ou coisas do tipo, ou, por exemplo, a possibilidade de um membro como, por exemplo, a Venezuela voltar para o Mercosul, ou coisas do tipo, ainda estão dentro da alçada do Brasil, sem necessariamente ele ter que se envolver diretamente em nenhum desse tipo de conflito, mas não necessariamente ele se torna totalmente apático. Ok, a gente precisa falar sobre quais são os impactos da ausência de neutralidade. Existe uma dificuldade de ocupação de uma postura diplomática a ser considerada, exatamente pelo fato de que a consideração de uma opinião que ela é tida como enviesada é muito menos provável do que uma opinião, por exemplo, cuja origem não necessariamente já seja capaz de prever o que aquela pessoa tem a dizer. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente de esquerda, as pessoas provavelmente elas não vão considerar tanto as minhas opiniões sobre, sei lá, a prisão do Lula ou coisa do tipo, ainda que não seja necessariamente uma área da política, seja uma área relacionada ao direito e tudo mais, pelo simples fato de que eu venho, digamos assim, desse alinhamento a priori. E por que a ocupação dessa relação que emana uma confiabilidade ela é importante? Primeiro, uma comparativa de cenário. Enquanto no cenário da oposição eu tenho mais facilidade para chamar a atenção, por exemplo, de países como os Estados Unidos ou a China e tal, no nosso mundo eu tenho uma capilaridade muito maior frente a afirmar parcerias como um todo. E aqui uma breve discordância em relação ao primeiro governo. O caso do segundo governo, ele não depende em relação
não depende da relação, por exemplo, de ter uma instabilidade dentro dos players internacionais politicamente. Até porque boa parte deles nem são tão estáveis assim. Se a gente pensa, por exemplo, numa China da vida, a gente tem, por exemplo, a continuidade de uma política do ponto de vista já há alguns anos, ou, por exemplo, a União Europeia, ok, que os Estados Unidos viveu um momento recente, mas a grande questão é que a gente não precisa de um fenômeno Trump para ser esquecido, frente já a todos os danos de impacto em relação ao que a gente vem a sofrer a partir do momento que a gente assume uma postura que não seja de neutralidade. O problema de fato está na questão de que os interesses desses players enormes seria muito difuso. Então, por exemplo, durante os últimos 4 anos, os esforços dos Estados Unidos, eles saem da América Latina em termos de firmar parcerias e tudo mais, e foram, por exemplo, para o Oriente Médio. Por ideologia política? Não. Pela simples garantia, por exemplo, da cadeia econômica petrolífera, que para só ser ameaçada a partir do momento em que a Rússia, por exemplo, ela firmou uma parceria com o governo do Assad, que estava impedindo, por exemplo, esse tipo de exportação de um produto que é muito importante para os Estados Unidos. A mesma mudança de aliança, tipo, do nada, aconteceu, por exemplo, a partir do momento em que a China passa a enxergar na África um trampolim para a sua rota da seda. Notem como essas razões não necessariamente têm uma razão de ser ligada com alguma coisa que o Brasil tenha feito ou não, mas que elas acabam influenciando sobre o fato de que ele tem um protagonismo, que ele não tem, de fato, um protagonismo em meio a tantas alianças que esses demais países têm. Então, no final das contas, é menos interessante uma alternativa em que a gente depende desses players, não porque eles são instáveis, mas simplesmente pelo fato de que a gente nunca vai ser tratado, de fato, como uma prioridade. Então, eu até compro que, ok, João, a gente pode ter algum tipo de benefício dentro da lógica, enfim, dentro da perspectiva geopolítica mundial, a partir do momento em que a gente tem, sim, uma aliança com os Estados Unidos. Eu só não estou falando que ela vai ser necessariamente a mais essencial possível, porque não é do interesse primário, ou seja, não é do interesse protagonista dos Estados Unidos ter algum, por exemplo, de favorecimento ao Brasil como um todo. E para que o caso de previsibilidade da primeira oposição, ou da segunda oposição, não sei se vocês vão rodar isso, que ele faça sentido, você depende de uma estabilidade interna politicamente, o que não necessariamente é tão provável assim no Brasil. O Franco fala que o Bolsonaro é o pior caso possível, mas a grande questão é que enquanto a gente tiver uma elite nepotista permeando o centro político, o grande centrão, que firma basicamente as alianças que são mais importantes dentro da lógica nacional e que, no final das contas, está mais interessado na sua sustentabilidade dentro de um longo prazo do que, por exemplo, na eleição de um político que traga, por exemplo, uma maior questão de uma política que seja correta, ou que seja justa, ou coisas do tipo, a gente tem sim essa possibilidade de ter fenômenos do tipo. Ainda mais, por exemplo, no momento em que a extrema-direita ela cresce no mundo como um todo. Então, a virada que a gente tem, por exemplo, sobre o governo Temer para o governo Bolsonaro já foi suficiente para que a gente tivesse, por exemplo, uma mancha sobre a identidade nacional e sobre essa capacidade, por exemplo, de se exercer politicamente, diplomaticamente, um papel central dentro do mundo. Então, isso não é necessariamente dentro do debate, principalmente por conta das condições internas do Brasil, mas não só dentro do Brasil, a gente pode falar até dentro da própria questão da América Latina. Então, a saída, por exemplo, do governo Macri para o Fernandes, que é o atual presidente, também mostrou, por exemplo, um realinhamento da Argentina frente às relações internacionais como um todo. Então, isso não necessariamente é exceção, e no final das contas, todo esse caso de confiabilidade sobre como a gente vai ser visto como respeitável por tomar algum tipo de atitude, ele se torna pouco impactante a partir do momento em que não necessariamente os países vão ver essa fidelização ou esse tipo de aliança como algo de longo prazo. Então, a dispensabilidade que já existe dentro do primeiro momento, no primeiro ponto que eu construí aqui, ela se estende a partir do momento em que se espera, por exemplo, que um país como o Brasil, ele fique revezando a partir do momento em que ele necessariamente assume algum tipo de posicionamento. Mas, para o caso de justiça, ele fazer sentido dentro do debate, ainda num cenário em que a gente tem, por exemplo, um governo que, sei lá, é comprometido com pautas sociais como um todo, assumindo esse tipo de postura ativa, não necessariamente essa justiça ela vai prevalecer frente a tudo. Eles falam basicamente como se a gente tivesse um grande intencionamento. Mas, por exemplo, até, sei lá, o governo Lula, que era um governo que tinha, em algum nível, uma pauta social como um todo, a gente teve, por exemplo, a líder do PT na época, a Gleisi Hoffmann, apoiando publicamente, na época do Lula, não, na época da Dilma, publicamente o governo do Maduro, ou, por exemplo, quando o Fidel Castro morreu, a gente apoiou não, né, mas a gente foi, tipo assim, prestou homenagens públicas e assim sucessivamente. Ou, por exemplo, pior, o Lula, ele era amiguinho do cara lá da Líbia, o Gaddafi. Então, no final das contas, esse tipo de justiça que eles tentam implementar não necessariamente é o que mais importa dentro desse debate. Vai, primeira posição. O nosso ponto sobre isso é exatamente que quando você adota essa política de forma mais ativa, você força a sua população a criar uma lógica de nacionalismo e de identidade nacional que seja mais vigilante com seus próprios políticos em relação à ditadura. Isso depende, já te cortei. Isso depende de uma noção de algum tipo de educação populacional que necessariamente vai engajar em relação a isso. Existem muitas razões pelas quais as pessoas não são ativas politicamente, não necessariamente apenas uma postura internacional ou o Brasil está passando vergonha necessariamente vai gerar mais engajamento, porque o Brasil está passando vergonha nesse momento e não necessariamente tem mais engajamento em termos de criticidade política nesse momento. Então, no final das contas, esse ponto não necessariamente é tão impactante frente a todos os outros desincentivos que a gente tem dentro do status quo. Mas entrando dentro do caso de justiça dos meninos, ainda tem uma possibilidade ainda muito maior de a gente ter essa perspectiva de justiça
injustiça dentro do nosso cenário a partir do momento em que a gente consegue garantir uma operacionalidade para os órgãos internacionais, a partir do momento em que a gente acaba tendo uma posição de neutralidade que faz, por exemplo, com que o Brasil tenha sido essencial no firmamento, por exemplo, do acordo de Israel-Palestina e assim sucessivamente. Então, no final das contas, a gente tem uma maior capacidade de assistir em situações de injustiça ou, por exemplo, de desastres ou coisas do tipo, quando o Brasil ele assume uma postura em que garanta essa noção de uma estabilidade e de uma previsibilidade dentro do longo prazo. Se o impacto é relacionado a essa perspectiva de vulnerabilidade internacional, isso é muito mais garantido a partir do momento em que existe mais uma alternativa para essa mediação do que apenas, por exemplo, 2 ou 3, e principalmente quando essa alternativa ela está dentro de uma perspectiva descentralizada, não necessariamente é um país eurocêntrico. Obrigado, Júlia. Para dar início ao debate na segunda oposição, que é o caso da segunda oposição, Jess, quando quiseres. Júlia, se você quiser me fazer pontos, já vou falar para você ficar com a câmera aí, porque eu acho que não vou conseguir ver o chat. Só um minutinho, pegar meu câmera. Eu acho absolutamente vergonhoso que a primeira oposição tenha tentado disputar não um argumento, mas um fato. É um fato que, de fato, o governo Lula teve uma política externa engajada, tal como o governo Fernando Henrique, até de uma forma além. Por que isso é importante nesse debate? Por que isso não é um esfaqueamento? Porque eu não estou disputando um argumento, eu estou disputando de fato o que aconteceu. A gente precisa entender que, diferente do que eles trabalharam, ser independente é diferente de ser neutro. Neutro nessa moção significou abstendo-se de intervir ou manifestar, algo muito diferente da postura não só do Lula, mas do Itamaraty enquanto órgão responsável pela política externa brasileira. A maior confusão por parte da primeira oposição se constitui nessa mentira sobre a política externa brasileira de vincular o governo Lula ao lado do governo. A própria referência aos BRICS e a vários posicionamentos que eram compartilhados entre os BRICS, mas não necessariamente com outras potências, tal qual os Estados Unidos, notifica bem como existe uma contradição na visão que eles querem defender. A moção fala sobre abster de intervir ou manifestar, o que é diferente de não ser multilateral na diplomacia. A política externa independente, que é o que vocês defendem, foi comum no governo de Jânio Quadros, foi comum em outros governos. A política neutra ou pragmatismo responsável foi comum em um governo de ditadura, o Geisel. E, pasmem, era até a defesa inicial do governo do Ernesto Araújo, embora o Bolsonaro não tenha permitido isso tão bem, mas o Itamaraty ainda defende em certa medida. A gente precisa entender que 2 grandes governos foram importantes para a consolidação de uma política externa forte do Brasil. O governo do Fernando Henrique Cardoso, no Celso Laffer, e no governo do Celso Amorim, do governo Lula. Por que isso é importante nesse debate? Porque esse momento de uma política externa engajada, foi o maior crescimento de poder do Itamaraty e da força na geopolítica global do Brasil. A gente vê uma caracterização aqui do Brasil importa, por um lado, a primeira oposição fala que o primeiro governo fala que o Brasil é pobre, já o primeira oposição fala que o Brasil tem muito commodity, Amazônia, outras coisas, mas vai muito além disso, porque além do tamanho, a gente tem um território enorme, a gente tem sim muito poder de commodity que são necessários e fundamentais. Ninguém não vai deixar de comprar do Brasil porque é necessário, é fundamental, então as pessoas precisam comprar determinados produtos do Brasil, são fatos, exemplo, soja. Outra coisa, o valor agregado da nossa própria força geopolítica na América Latina é algo muito forte, e a própria quantidade de população. Nós temos um mercado consumidor de mais de 12 milhões de pessoas, então nós temos muito poder político, nós não somos um país qualquer subdesenvolvido. A gente tem essa habilidade negocial, e quando a gente se entende como potência, a gente precisa abandonar essa neutralidade chula de se abster das decisões. Por quê? Ponto 1, porque as decisões nos influenciam, porque as decisões são importantes para a gente. Exemplo, as próprias conferências que o governo Lula agendou sobre as questões de pautas ambientais, que em muitos momentos criticavam as posturas adotadas por outros países, como China e Estados Unidos. Isso é uma tomada diferente, isso é uma tomada clara de posicionamento, isso é tomar uma postura por seus próprios interesses e se tornar um agente global com força para falar por diversos outros países subdesenvolvidos que também têm aquela necessidade, aquela percepção de crítica a determinado país. Veja que ainda assim as relações econômicas do governo Lula com a China e os Estados Unidos não se romperam. E pasme, o governo Lula, o Itamaraty deu vários nãos aos Estados Unidos, tal como Fernando Henrique, ao se negar a entrar na ALCA, que era uma associação com os países, era uma associação que substituiria talvez o Mercosul. Então, essas tomadas de posturas, elas são sim posicionamentos, mas são posicionamentos necessários porque são posicionamentos de voz e de potência. Se o Brasil fica simplesmente neutro em relação a essas temáticas, essas relações
relações externas, as políticas externas que estão sendo adotadas, as políticas econômicas, o que acontece? Ele acaba sendo refém daquelas decisões tomadas pelos grandes fluxos, pelas grandes potências. No entanto, no nosso cenário, a gente tem voz, poder de barganha e força para, de fato, engajar e criar determinados tipos de mudança, ou pelo menos tentar. E veja que mesmo no caso de tentativa, a gente tem conseguido, por mecanismos como as críticas na Organização Mundial do Comércio, tudo, benefícios. Esses benefícios não são pela ausência de postura, esses benefícios são, sim, por uma tomada de postura clara. A gente precisa entender que exemplos como, numa lógica, por exemplo, de quando a gente está defendendo posicionamentos democráticos dentro da América Latina, isso é importante também para a gente, mas muito além disso, que o nosso desenvolvimento econômico ele também está casado a outros países integrarem, entenderem no Brasil uma força motriz de poder político por essa região. Você não é reconhecido como potência de uma região por se abster de decisões, mas sim por tomá-las. É por isso que no confronto, no momento em que a ALCA e os Estados Unidos tentaram influenciar a ALCA dentro do Brasil aceitar, o Brasil foi o principal país que mobilizou para que a ALCA não fosse de fato possível. E mesmo a Argentina do Menem, que tinha um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, acabou cedendo às negociatas e aos pontos que o Brasil propunha. Assim, nós somos reconhecidos enquanto potência, tal como no governo Lula, em muitos momentos, o Itamaraty e suas visões políticas de crítica ao governo, a determinados governos, tanto principalmente dos Estados Unidos, levaram que, de fato, depois Barack Obama tivesse um interesse genuíno de aproximação com o Brasil por conta das questões relativas ao desenvolvimento da localidade. É ser reconhecido enquanto um líder. Nós acreditamos que o que vem acontecendo no status quo, na figura do atual presidente Bolsonaro, vai muito além, até porque vários dos momentos em que o Itamaraty tem algum tipo de barreiras foram operacionalizados, e aí esse debate precisa separar isso, o que é uma postura de um presidente, quanto o que é uma postura do Itamaraty. Apesar de todos os problemas, o Itamaraty não desvinculou recursos e não desvinculou acordos com outros países, ou o próprio Itamaraty tomou posturas em específicas que desvinculassem determinados tipos de opinião. Então, existe uma tendência muito maior na política externa do Itamaraty, e não do Bolsonaro hoje, ao que o governo quer de fato responder. Mas ainda não é minha última chance, mas vai lá, Júlia. Jéssica, engaja com o fato de que a instabilidade política nacional provável faz com que os nossos erros eles sejam mais visíveis e que uma opinião negativa sobre o país ele seja criado. Todo esse seu caso sobre política de liderança ela é manchada no longo prazo e menos efetiva. Isso não é bem o debate, eu acho que nesse ponto você confundiu bastante, sabe por quê? Porque a nossa política externa é uma coisa, a nossa política interna é uma coisa totalmente diferente, tanto que é desvinculado nesse ponto aqui, a gente precisa separar os governos de determinados presidentes, a própria lógica do Itamaraty. Ainda que você tenha críticas ao Brasil no sentido institucional, em várias frentes, a gente pode desvincular essas críticas no Itamaraty cada vez mais autônomo e no Itamaraty que cada vez mais tenha, sim, valores clássicos para serem defendidos, exemplo, democracia, livre comércio, dentre outras coisas, que era o que vinha acontecendo até o último governo. Então, a gente precisa separar isso, porque apesar de várias críticas possíveis que eu e várias pessoas tenhamos ao governo Lula, a gestão do Itamaraty pelo Celso Amorim blindou de várias críticas nacionais e nos potencializou enquanto potência. Isso aumenta a busca de investidores no cenário brasileiro, porque o Brasil passa a ser um país mais autônomo e com mais confiabilidade por conta das próprias posturas. Isso acaba nos deixando menos reféns de políticas externas e simplesmente consoantes com os interesses de outras nações e potencializa nossa habilidade de fato, sermos uma potência que busca nosso próprio interesse. Isso acaba potencializando a nossa habilidade como grandes detentores de um território, de fato, muito importante para o meio ambiente, de melhorar nossos próprios acordos e de buscar nossas próprias necessidades. Não se esqueça, a costura do acordo do Mercosul e sua manutenção foi uma decisão política e ideológica do eixo Sul-Sul e de sua defesa. Isso nos garantiu benefícios na crise de 2018 e isso também nos garante força até mesmo em questões de multilateralidade. Por todas essas razões, orgulhosamente me oponho. Obrigado, Jess. Para concluir o debate nas bancadas de governo. Governo, por favor, quando quiseres. Guilherme. Gente, então, me escuta? Certo. Só arrumando aqui as folhas. Ok.
Vou iniciar em 3, 2, 1. Mesmo o problema principal do caso das oposições é que ela basicamente teatram que essa moção faz com que o Brasil tenha que ser uma ameba politicamente, geopoliticamente, no sentido de como ele se posiciona pelas coisas. Basicamente, toda a posição, não só da primeira posição, mas tem parte até da Jéssica, quando existe esse caso compartilhado entre as duas, que é tipo, o Brasil agora ele não busca seus próprios interesses, coisa nesse sentido, é assumir que no nosso cenário a gente tem o ônus de defender que o Brasil, por exemplo, quando ele tem uma coisa que é interesse dele, ou sei lá, quando você tem alguma coisa, alguma decisão que está avisando diretamente o Brasil, ele não intervém de alguma forma. Essa moção é especificamente sobre o Brasil, ele se mostra, por exemplo, se você tem duas partes ou dois países que estão em conflito de alguma forma, o Brasil, em vez de ele ser aliado de um ou aliado do outro, como ocorreria no lado da oposição, ele na verdade bota uma postura de neutralidade, ou seja, eu não apoio especificamente um dos lados, ou até tento ser o meio diplomático que coloca entre os dois, tipo, sei lá, como está tendo agora nas negociações entre Venezuela e Estados Unidos, que a Noruega ela é efetivamente esse agente neutro que possibilita isso de alguma forma, que mantém essa postura sem beneficiar nenhum dos lados, efetivamente. Perceba que mesa, propriamente, como isso é extremamente relevante no debate, porque basicamente boa parte dos impactos da oposição depende dessa lógica do Brasil não se posicionar ou dele ser esse player fraco. Isso é uma coisa, na verdade, que é extremamente improvável de ocorrer por dois motivos principais. Primeiro, note como especificamente a ação desse país e como esse Brasil consegue se posicionar não depende apenas de ele só, o Itamar, ter uma posição oficial, mas do quanto ele tem confiabilidade no todo, não só as pessoas dentro do seu próprio país, mas como Estado como todo, na integração de outros organismos. Então, por exemplo, antes do Bolsonaro ter essa margem de uma párea internacional se posicionando sobre várias coisas ou conflitos ou coisas nesse sentido, o Brasil ele tinha majoritariamente brasileiros em cargos altos na OMS que conseguiam de várias formas influenciar as decisões de uma maneira que ia favorecer ao Brasil, definir quais guidelines que ela definia ou quais seriam as lógicas propriamente que colocaria de distribuição de políticas públicas de ajuda internacional humanitária nesse sentido, uma coisa que a gente perdeu agora atualmente nessa época que a gente não chegou a sequer receber um apoio significativo em relação a vacinas, por exemplo, mas segundo, note que efetivamente, justamente por esse frame que a oposição quer colocar aqui desde a primeira oposição, de que como o mundo é polarizado propriamente, China, Estados Unidos, e coisa nesse sentido, como existe um maior risco ainda de nós aliarmos a um país específico ou outro. Esse é justamente onde entra o caso da Ju. A lógica que ela mostra, ao contrário do primeiro governo, é não que esse país, por exemplo, teria o Brasil, não, políticos são ruins, uma coisa como todo, ou que esse país será uma coisa extremamente instável, como toda uma coisa que o primeiro governo assume. Nós não partimos dessa premissa, nós colocamos que mesmo no melhor cenário da oposição, uma coisa que é preciso para o primeiro governo ganhar a primeira oposição, que ele não trouxe, em que efetivamente a gente conseguiu uma aliança com esse país, que o Brasil joga nesse sentido, muitas vezes esses players têm muita capacidade, não só ter interesses difusos, ou seja, não ligar para a gente de qualquer forma, ou de alterar isso ao longo do tempo, porque adivinha, eles não são constantes, dadas várias amplificações que ajudam ao longo do discurso dela sobre países que mudaram, de opinião, com coisas alianças que tiveram historicamente, ou qualquer coisa nesse sentido. Esse é o ônus que efetivamente a oposição tem que arcar desse país, que a Jéssica não enfrenta, no caso dela, basicamente, quando coloca esse Brasil teria uma maior força, qualquer coisa nesse sentido. Não adianta nada você se posicionar mais fortemente, querer se aliar mais esse país e achar que você vai ganhar alguma coisa disso, quando você está se formando um elo justamente nesse mundo polarizado que vai colocar com um país preso e te tirar de todos os outros, e ainda ficar ao risco de perder a aliança daquele país, porque ele não liga propriamente quando chegar a decisão se o que mais importa é para você, mas sim para o seu próprio interesse. Isso quer dizer que significa, para a China jogar o Brasil na sarjeta, como ela fez para diminuir exportações e a questão das importações da soja, porque isso é de maior interesse para ela, de fazer o maior plano de desenvolvimento alimentar, como ela está fazendo atualmente, ou qualquer coisa nesse sentido, ela vai fazer e ela não vai ligar para o Brasil quando fazer isso. Na comparativa que nós temos propriamente com a neutralidade, nós não criamos essa relação de basicamente virar uma párea para outros países e aliados de outros que podem nos tirar da mesma forma. Nós mantemos essa estrutura basicamente que o Brasil se torna um país safe, e confiado em certa forma internacionalmente, justamente por esse quesito de neutralidade. É extremamente perigoso a gente ter essa lógica da oposição de que existe mundo polarizado, de você aceitar isso, esse Brasil conseguir pautas, quando agora ele está enfrentando muito mais inimigos do que ele conseguiria anteriormente. Se nós temos a postura de neutralidade, basicamente a gente visto como meio diplomático, e esses países que eles já estão em conflito, eles já estão preocupados em guerrear uns com os outros, se eu estou me oferecendo para ser aquele meio termo, aquela pessoa média, e ainda sem querer exercer minha influência de alguma forma, sem um posicionamento explícito, eu consigo fazer isso porque eu não estou me mostrando como inimigo. Do lado da oposição, quando efetivamente eu estou me aliando especialmente a alguém, ou falando que, sei lá, no conflito dos Estados Unidos e Cuba, que Cuba efetivamente é a verdadeira justiça pelos Estados Unidos, ou qualquer coisa assim, ou vice-versa que seja, eu estou perdendo a capacidade de influência que eu tinha justamente dessa neutralidade, dessa vez como meio tempo que consegue agir por dentro das estruturas propriamente, e exercer meu poder de alguma forma de interesse. Note que no lado da oposição, caso nós tivéssemos perdas
geopolíticas, para nós tornarmos inimigos, ou para a gente ter uma perda econômica, ou qualquer coisa do sentido, justamente por essas flutuações que existem em todos esses países desenvolvidos, nós teremos uma maior dificuldade de conseguir engajar e defender as nossas próprias pautas, porque nós estaremos gastando capital, provavelmente político, para ficar de birra com esses países, em vez de só ser o país neutro que coloca os seus próprios interesses. Antes de eu continuar, Jéssica. Guilherme, seu impacto é tão não real que mesmo no pior cenário possível do apoio do Bolsonaro ao governo do Trump, a gente não perdeu essas relações comerciais, tanto com os Estados Unidos, tanto com a China, e mesmo no governo Lula, com apoio a Cuba, a gente fortaleceu o Obama rever o acordo. Então, a gente teve mais influência. Jéssica, eu vou te dar quote, isso é literalmente mentira. Você sabe que o Biden literalmente recebeu uma recomendação de todo o gabinete dele para diminuir qualquer tipo de relação com o Bolsonaro em todas as outras coisas que ele fez, justamente pela ação que ele faz, que é uma bosta. E ele fez isso, ele, provavelmente, por exemplo, na questão de alocação de vacinas, quase nenhuma vacina fez no Brasil quando ele colocou para a América Latina. Você sabe que isso é mentira, Jéssica, pelo amor. Seguindo o ponto, por que provavelmente então mesmo essa lógica se mostra como a mais relevante do debate? Perceba que apenas a extensão da JU, quando ela mostra que existe essa inconfiabilidade por parte dos países, é capaz de provar que o primeiro governo não consegue em questão de estabilidade e efetivamente garantir que a gente tem um país que consegue usufruir melhor dos seus interesses e estabelecer essa pressão. Não só nós mostramos que a longo prazo é extremamente provável que esse país consiga manter essa influência e nota mesmo como isso é fundamental, porque basicamente todos esses acordos econômicos dependem de você ter um benefício a longo prazo, ou efetivamente qualquer plano de investimento, por exemplo, de você investir infraestrutura em determinada área, ou de você manter uma coisa em determinado momento, para você ter um determinado objetivo, e boa parte por ser questões estruturais de países, depende de ter uma constância disso, uma certa estabilidade, e só nós provamos como isso é basicamente inviável quando nós estamos pegando inimigos lado a lado. Nós enfrentamos a oposição basicamente no melhor caso delas, que o primeiro governo não consegue, e nós enfrentamos a segunda posição propriamente na lógica que nós colocamos, porque mesmo que o Brasil seja essa potência que a Jéssica está colocando, e que tem todos os recursos e reservas que ela colocou, e qualquer coisa nesse sentido, ainda assim ele é secundário aos interesses dos outros países. Isso quer dizer que se os Estados Unidos tiver que fazer uma escolha entre manter seu poder geopolítico ou perder o mercado consumidor do Brasil, ele vai escolher manter o seu poder geopolítico. Mesmo que nós temos alguma força, a segunda posição nunca prova como essa força é suficiente para sobrepor os interesses dos países quando nós temos um conflito direto, e eu provo como nossa influência é suficiente caso nós mantenhamos uma postura de neutralidade para conseguir o que queremos. Muito orgulho em propor. Obrigado, Guilherme. Para concluir o debate, Fabiano, quando quiseres. Dá para me ouvir bem? Sim. Show. Só olha o WhatsApp aí, rapidão. Fechou. Começando então em 3, 2, 1. Só lembrando que o Biden enviou vacinas para o Brasil, ainda assim, nenhum acordo comercial foi revogado, e o Brasil foi, inclusive, convidado para a cúpula do clima. Agora, começando, né, o meu discurso, propriamente dito, o contributo exclusivo da segunda oposição é a diferenciação entre neutralidade e independência. Prestem muita atenção nessa diferenciação, porque suas implicações permeiam todos os pontos que foram trazidos na nossa bancada, conforme vou desenvolver, e a ausência de diferenciar esses conceitos ao calcanhar de Aquiles dos dois discursos de governo, e é responsável por toda a sua confusão, especialmente na segunda metade. Foi comprado por todas as bancadas que a gente vive no cenário de interdependência no panorama internacional, e conflitos econômicos e políticos têm consequências que reverberam a nível global. Nesse sentido, um país como o Brasil não tem como alternativa viável à neutralidade, justamente porque a postura neutra é impeditiva do seu estatuto de nação soberana e pragmaticamente independente no jogo de forças internacional. A contrapartida, uma posição não neutra é, por mais difícil que isso soe aos ouvidos do governo, geradora de maior independência e poderio internacional, bem como blindagem contra tendências internacionais belicosas e conflituosas contra as quais o primeiro governo, por exemplo, se coloca. E por quê? Porque, como a Jéssica já muito bem colocou, um Brasil que intervém e se manifesta frente a conflitos internacionais é um Brasil que, primeiro, acumula poderio internacional como representante de um bloco econômico essencial ao globo e, com isso, acumula poder de influência em relação a países menores que não têm capacidade de se manifestar com a mesma expressividade. E, segundo, garante que movimentações políticas e econômicas possam ser previstas e alteradas antes de ricochetearem negativamente no Brasil, devido ao fenômeno da interdependência que já foi constatado aqui. Ora, se o Brasil tem interesses claros no próprio crescimento econômico internacional e reconhece que esses interesses serem cumpridos dependem de uma condição econômica favorável internacionalmente, já que crises afetam o comércio como um todo, então é evidente que o Brasil só vai estar atendendo aos seus interesses enquanto nação, uma vez que ele contribua ativamente para assegurar que as condições sejam favoráveis. E ele só vai contribuir ativamente para essa asseguração quando ele tiver, primeiro, poder internacional corroborado por suas repetidas intervenções e manifestações em nome de um bloco maior, no caso a América Latina, e segundo, autonomia, portanto, frente às movimentações internacionais, já que um país neutro e passivo é um país que aceita o que vier, enquanto o país ativo é um país que consegue influenciar as condições externas de modo a manter seus interesses. O primeiro governo comete o erro de assumir que o Brasil conseguiria
flutuar na impermanência do cenário internacional ao não se posicionar de maneira alguma. A gente mostra como a única maneira de tirar proveito dessa impermanência é se posicionando. Eles assumem que é desejável ao Brasil se distanciar das costas instabilidades da América Latina e se unir ao mundo como um todo, aparecendo como um aliado de todos. Infelizmente, o painel, a dura realidade é que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. O Brasil se aproximar da América Latina não é uma manobra suicida, como eles fazem parecer. É uma estratégia calculada e necessária de ganhos e perdas que leva em consideração as relações internacionais como um todo e maneiras de compensar a inexpressividade do Brasil na competição global. Se o Brasil não se posicionasse favoravelmente a uma união latino-americana e em prol de um, entre muitas aspas, né, protecionismo anti-americano do norte, o que é um conflito, Guilherme, ele buscaria tautologicamente efetuar um comércio equitativo com países latinos grandes potências, mas o fato de o Brasil ser mais próximo geograficamente, politicamente e economicamente de países latino-americanos traz benefícios de sua dissolução no cenário global, simplesmente não traria. Por quê? Porque essa aproximação e esses benefícios dependem de uma manifestação ativa pró-União Latino-Americana, bem como no emblemático caso da Argentina, que é o único país que aceita comprar automóveis brasileiros e não rendem um lucro absurdo nessa indústria especializada. Países desenvolvidos não têm interesse em sustentar, tanto porque eles não querem competir com a América Latina enquanto bloco, como porque eles têm tecnologia superior para suprir essa indústria. Mas a Argentina e o Brasil têm esse acordo exclusivo pautado em um reconhecimento mútuo de sua aliança no cenário internacional. No caso contrário, o Brasil perderia esse acordo de exclusividade, porque já não representaria essa aliança. Os automóveis seriam importados pela Argentina de países com maior capacidade tecnológica, e os países com maior capacidade tecnológica não importariam na contrapartida carros do Brasil, porque tem essa indústria já bem abastecida internamente. Instabilidade, primeiro governo, existe tanto no nosso continente como fora dele, mas independentemente dessa estabilidade, acordos pautados em manifestações e agendas claras garantem que o Brasil tem uma fonte permanente de lucro e influência que se mantenha em meio às crises internacionais, ao passo que no caso contrário, que o primeiro governo e o segundo governo nos apresentam, o Brasil perde seus benefícios exclusivos e, ao mesmo tempo, é relegado à instabilidade econômica e política do exterior, porque não tem controle sobre as suas consequências e não busca ativamente moldá-las a seu favor. E aqui, já entrando na diferenciação com a primeira posição, a gente vai além de reconhecer que manifestações claras trazem benefícios exclusivos, o que é claro, o que é óbvio, mas explicamos como isso está sustentado em mecanismos de alianças parciais de acúmulo de soft power que, se não fossem desenvolvidos, dissolvem o Brasil num cenário imprevisível internacionalmente e sempre propenso a crises cíclicas incontornáveis. E aqui, ao contrário da primeira posição, a gente compra e engaja com a caracterização do primeiro governo acerca das crises dentro e fora do continente, fazendo um discurso muito mais comparativo, mostrando como no contrafactual o Brasil se torna mais dependente e submisso à ordem mundial e perde com isso poder de influência e decisão, alianças comerciais essenciais, bem como sua autonomia frente ao globo. Engajando com o segundo governo e a assunção de que o Brasil pode exercer soft power de maneiras alternativas, a Ju me dá uma maneira pela qual isso aconteceria, com o aproveitamento do protagonismo regional. Mas a gente já mostrou como o protagonismo regional depende justamente de sua tomada de posição, já que ela que acumula poder nas mãos de um país. O próprio exemplo que eu trago da Argentina mostra como esse protagonismo é frágil e facilmente perdido, caso o Brasil abra mão de concedê-lo por mostras de coerência de agenda e alinhamento de conflitos com aqueles países da América Latina. A Ju também nos fala sobre a transitoriedade de interesse, mas em nenhum momento é nosso fiat negar que as nossas manifestações mudem caso percebamos alternativas melhores. Se nos posicionamos favoravelmente à independência da Ucrânia, porque queremos mais acesso às rotas comerciais de uma Ucrânia independente, mas depois percebemos que a sua filiação à Rússia no BRICS vai ser mais vantajosa nesse sentido, a gente muda de posicionamento e intervimos de outra forma, mas sempre intervindo, sempre assegurando que o interesse nacional seja mantido no horizonte, para que a gente tenha a independência que vocês querem, mas não percebem que, na verdade, é caso de oposição. Isso não é mutuamente excludente com o Brasil assistir em situações de injustiça como Israel e Palestina como mediador de conflitos, muito pelo contrário, porque o que garante que o Brasil tenha soft power suficiente para pleitear a posição de mediador de um conflito para começo de conversa é que ele precisa ter poder internacional. Para que ele tenha poder internacional, ele precisa consolidar esse poder aliando-se aos stakeholders certos e defendendo os interesses políticos e comerciais desses aliados na ONU, como a intervenção no Egito, por exemplo, para que os Estados Unidos, com seu poder de veto, não intervenham nessa mediação, para que os países responsáveis por essa escolha retribuam o favor entre tantos interesses que se tem que alinhar em meio à ONU. E o Brasil jamais teria poder para ser alçado à posição de mediadora que foi no período engajado do governo Lula, se não tivesse se manifestado em prol de interesses claros e de uma agenda pró-ONU internacionalmente frente aos conflitos globais. Então perceba como nem se a gente estiver falando de mediação de conflitos, a gente se salva a necessidade de manifestação, porque é essa manifestação que vai garantir que a ONU retribua o favor e dê essa função ao Brasil, que é um país sem envolvimento direto com o conflito, ao invés de dar essa posição a outro país como os Estados Unidos, que não tem interesse na pacificação do conflito, mas advoga por interesses opostos e pró-Israel. E nenhuma manifestação impede o comércio, viu? O dinheiro fala a língua do dinheiro, razão pela qual os Estados Unidos importam da China e vice-versa, a despeito do conflito claro entre os dois. É a natureza econômica da contemporaneidade, interdependência. O problema desse debate não é comercializar ou não, mas sim ter acesso a acordos exclusivos de comércio, bem como fomentar e ampliar poderio internacional. Satisfação enorme em opor. Obrigado, Fabiano, e obrigado a todos e todas pelo debate. Vou-vos pedir que abandonem a sala e que os adjudicadores e adjudicadoras fiquem. E daqui a uns 20, 25 minutos, meia hora no máximo, serão chamados outra vez. Portanto, até já.